Cerca de 800 anos antes do início desta história, o profeta Isaías já olhava para o futuro. Ele previu que entre os filhos de Israel nasceria um homem com o mesmo espírito indomável de Elias, aquele profeta lendário que não conheceu a morte e partiu em uma carruagem de fogo para o céu. Isaías sabia que este homem seria um dos maiores profetas da história, que prepararia o caminho para o Salvador da humanidade. Por séculos, o céu silenciou. As promessas pareciam adormecidas, esquecidas pelo tempo. Mas, em um dia que parecia comum, o céu decidiu romper o silêncio no templo de Jerusalém. Ali, o sacerdote Zacarias recebeu uma visita inesperada. O anjo Gabriel trazia um anúncio impossível. Isabel, sua esposa, já em idade avançada, daria à luz o filho da promessa. Seu nome seria João. João nasceu, e desde pequeno trazia o deserto no olhar. Ele crescia em espírito, longe das cidades, escolhendo uma vida simples e solitária sob o sol escaldante. Ali, no silêncio das areias, ele se fortalecia e se dedicava inteiramente a Deus. João esperava o momento exato em que deixaria o deserto para se apresentar ao mundo e cumprir a maior missão de sua vida. Impulsionado pelo Espírito Santo, João parou à beira do rio. Ele tinha uma mensagem simples. O perdão dos pecados era real e um recomeço era possível. Não demorou para que suas palavras ganhassem as ruas. O que começou como um sussurro atravessou a Judéia, tirando as pessoas de casa. De todos os cantos, multidões deixavam tudo para trás, seguindo as trilhas que levavam às águas do Jordão. Mas a luz sempre atrai olhares de dúvida. Sacerdotes foram enviados para questionar a origem daquela autoridade. Eles o cercaram com perguntas. Quem é você, Elias, um dos antigos profetas? Ou seria você o Messias esperado? Com um olhar firme e uma voz que não tremia, João respondeu: Eu não sou o Cristo, nem Elias, nem o profeta que vocês buscam. Eu sou apenas a voz que clama na solidão do deserto, preparando o caminho para o Senhor. Ele os encarou e continuou: Eu batizo com a simplicidade das águas, mas logo atrás de mim vem aquele que é maior do que eu, que existia antes de mim. E ele os batizará com o poder do fogo. Sua voz então ecoou como um trovão. Arrependei-vos. Não pensem que ter o sangue de Abraão basta para salvá-los. Até destas pedras, Deus pode fazer brotar filhos para ele. Olhem ao redor. O machado já está preparado. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e entregue ao fogo. Vindo das terras da Galileia, Jesus caminhou até as margens da Judéia. Ao avistá-lo de longe, João sentiu o peso daquela presença. Sua voz, antes poderosa para repreender, tornou-se suave e reverente ao anunciar: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que purifica os pecados do mundo. Diante da majestade de Cristo, o profeta do deserto curvou-se em humildade, confessando que não era digno sequer de desamarrar as suas sandálias. Jesus de Nazaré, tu é o Filho de Deus, e está aqui em minha presença. Eu é que necessito ser batizado por ti, disse ele, surpreso ao ver o mestre vindo ao seu encontro. Cedendo ao plano do alto, João mergulhou Jesus nas águas do Jordão. No momento em que Jesus se levantou das águas e começou a orar, algo extraordinário aconteceu. O silêncio do mundo foi rompido pela abertura dos céus. O Espírito Santo desceu sobre ele, suave como uma pomba, enquanto a voz do próprio Deus ecoava entre as nuvens. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Aos 30 anos, aquele batismo marcava o início da jornada de Jesus na terra. Enquanto o Salvador iniciava seu ministério por Enom e Salim, o brilho de sua autoridade começou a atrair as multidões. Curiosos e inquietos, os discípulos de João o questionaram sobre o novo mestre que batizava pelos rios da Judéia. Com a paz de quem cumpriu o seu propósito, João olhou para seus seguidores e deu a resposta definitiva: É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele reafirmou que sua missão sempre foi preparar o caminho para o Salvador. Pois Jesus não agia por si próprio. Sua autoridade vinha diretamente do Pai, que entregou todas as coisas em suas mãos por amor pela humanidade. A coragem de João não conhecia fronteiras,
nem mesmo as das muralhas reais. Ao saber do casamento ilícito de Herodes com Herodias, o profeta não se calou. Diante de todos, sua voz ecoou com firmeza: não te é permitido tomar a mulher de teu irmão. Herodes, embora temesse e respeitasse João como um homem santo, viu-se encurralado pela própria posição e ordenou sua prisão. Mal sabia o soberano que aquele era o início de um fim trágico e glorioso. Os dias na prisão eram lentos e silenciosos. Na penumbra da cela, a dúvida tentou sussurrar ao coração de João. Ele, que vira os céus se abrirem diante do Salvador, enviou seus discípulos a Jesus com uma pergunta que carregava o peso de sua aflição: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? A resposta de Jesus não veio em teorias, mas em fatos. Digam a João o que vocês veem. Os cegos enxergam, os coxos andam, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o amor. Aquelas palavras foram o remédio que trouxe de volta a certeza ao coração do profeta. Enquanto Herodes protegia João, ouvindo-o com um misto de fascínio e medo, Herodias alimentava um ódio silencioso, arquitetando sua queda. O momento surgiu em um banquete de aniversário. Sob o feitiço de uma dança hipnotizante da filha de Herodias, Herodes, embriagado por promessas vãs, ofereceu tudo o que a jovem quisesse até metade de seu reino. Instruída pela mãe, a jovem pediu o impensável: a cabeça de João Batista. O silêncio tomou conta do salão. Perplexo e escravo da própria palavra, o rei cedeu ao seu pedido. Naquela cela escura, os dias de João se encerraram. Seu corpo sofreu o golpe da injustiça, mas sua alma, leve e vitoriosa, foi recebida nos braços do Criador. Ele descansou com a paz de quem cumpriu cada milímetro de sua missão. Enquanto o mundo via um mártir, o céu recebia um herói, agora vizinho de Abraão, Isaque e Jacó. Pois, como disse o próprio Jesus, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Ele não foi apenas um profeta, foi o anjo enviado para iluminar o caminho do Rei dos Reis. Com a partida de seu precursor, o tempo de espera terminou. Jesus, o Cordeiro de Deus, agora caminha entre nós. Ele não está mais sozinho nas águas do Jordão. Ele começa a percorrer as vilas e praias da Galileia, carregando o destino da humanidade em suas mãos. O reino de Deus não é mais uma promessa distante. Ele está acontecendo agora. Mas quem seriam os escolhidos para acompanhá-lo nessa jornada? No próximo capítulo, veremos Jesus transformando pescadores comuns em pescadores de homens. Veremos o instante em que a água se torna vinho e o toque que faz o impossível acontecer. Os primeiros sinais estão prestes a surgir e o mundo está prestes a ser abalado pelos primeiros milagres do Messias. Não perca o início dessa caminhada que mudou a história para sempre. Nos acompanhe nesta jornada. Até a próxima.